A história começa neste mundo onde a humanidade e os animais espirituais coexistem e prosperam juntos. Neste mundo, alguém poderia se tornar um mestre de animais espirituais e invocar um animal espiritual para lutar por você. Este mundo era mais parecido com o mundo do Pokémon. Porém, nesta ilha de pesadelo, existe um lugar como este. Muitas crianças foram criadas aqui. O nome do nosso MC é Shumu. Ele havia sido capturado e trazido para este lugar há alguns dias. Eles estavam sendo experimentados. Eles estavam sendo forçados a lutar contra esses animais espirituais perigosos. Isso estava sendo feito para acelerar o crescimento de um animal espiritual especial chamado animais espirituais malignos. Esses animais espirituais malignos eram mais especiais que os normais. Eles eram muito mais fortes. A única desvantagem era se o crescimento do hospedeiro fosse mais lento que o crescimento do animal espiritual. O animal de estimação devoraria a alma de seu dono. E agora, todas as crianças da Ilha do Pesadelo têm que enfrentar esse tipo de provação. Nosso MC estava determinado a fazer de tudo para sobreviver. Outro teste estava sendo realizado e este era um teste físico. Este bruxo das trevas anunciou que de cada 100 crianças, apenas metade delas sobreviverá. Este era o diácono líder chamado Kaui e iniciou oficialmente o teste. Este lobo imediatamente apareceu e correu em direção às crianças. Este foi muito lento para reagir. O caos então começou. Todos eles começaram a correr para salvar suas vidas. Shumu conhecia esses tipos de animais espirituais e eles eram chamados de lobos caçadores. Ambos faziam parte do clã da fera e do lobo. Estes já estavam no 8º estágio de crescimento e sua força pode ser comparada à de um homem adulto segurando uma grande lâmina. Shumu pensou que para sobreviver ao exame, ele precisava evitar os lobos porque não havia como eles matarem um deles. Esses bruxos das trevas começaram a rir porque estavam entretidos com esse caos. Enquanto isso, as crianças ainda estavam em pânico e correndo. Shumu então viu aquele que estava relaxando e parado na esquina. Esse garoto era Shu Shengmu. Ele é um dos garotos com grande talento e potencial para se tornar um grande mestre de animais espirituais. Nosso MC passou por Shengmu e o avisou sobre o lobo caçador atrás deles. Mas Shengmu segurou a mão de Shumu e o jogou bem na frente do lobo caçador. Felizmente, o lobo caçador errou o ataque contra Shumu. Nosso MC então começou a correr novamente. Mas este animal espiritual já fixou sua atenção nele. Shumu sabia que estava em uma posição ruim. O lobo caçador atacou e ele mal conseguiu evitar o ataque. O lobo cortou as costas de Shumu e o cheiro do sangue dele deixou este ainda mais agressivo. Ele então continuou tentando devorar Shumu. Nosso MC estava à beira da morte. Ele mal segurava aquela boca do lobo, mas foi salvo pelo sino. O examinador interrompeu o teste. Uma flauta foi então tocada para acalmar todos os lobos caçadores da região. Esse cara anunciou que eles foram as 50 crianças sortudas que sobreviveram ao exame. E a partir de amanhã, eles poderão passear pela ilha e também começar a contratar uma alma repleta de animais espirituais. Eles precisavam escolher o melhor animal espiritual porque isso determinaria sua sobrevivência no próximo exame. Esses bruxos das trevas ordenaram que todas as crianças voltassem para seus ninhos e ficassem felizes por sobreviverem mais um dia. Shumu ainda estava lutando para andar por causa dos danos que sofreu, e depois de alguns segundos, caiu, no dia seguinte, neste castelo. Este subordinado cumprimentou Lord Kaui e disse-lhe que Lord Zia estava esperando por sua visita. Lord Kaui então entrou na sala e prestou homenagem a este homem. Lord Zia perguntou a Lord Kaui se o garoto que ele trouxe para esta ilha ainda estava vivo. Este homem respondeu que o garoto ainda não estava morto. O garoto que Lord Zia trouxe foi nosso MC, Humu. Ele ficou surpreso porque esse garoto era apenas um garoto comum, mas ainda assim conseguiu sobreviver ao pesadelo branco que estava dentro dele. Lord Khan sugeriu que eles deveriam matar Shumu para que pudessem responder aos seus empregadores. Mas Lord Zi disse-lhe para não fazer isso. Ele deixará o pesadelo branco crescer dentro dele. Enquanto isso, Shumu foi criado pelas outras crianças em seu ninho. RMC ainda estava inconsciente, então eles precisaram carregá-lo até aqui. Eles estavam se perguntando se Shumu já estava morto. O ferimento nas costas também estava sangrando muito. Shamo então apareceu e disse a todos para saírem do seu caminho. Ele derramou a água que estava carregando em Shumu e isso o acordou. Esse cara acabou de mostrar a todos que Shumu ainda estava vivo. Nosso MC acordou e lembrou o que Shamo fez com ele. Ele é a razão pela qual ele foi libertado. Shamo também disse a Shumu para se preocupar apenas com o pesadelo dentro de seu corpo, porque mais cedo ou mais tarde ele seria devorado por esse pesadelo. Ele exclamou que o RMC estava fraco demais para sobreviver neste lugar. Quanto a Shumu, ele pensava que algum dia iria se vingar de Shamo. Alguns segundos depois, ele desmaiou novamente. Shumu acordou de novo, mas desta vez ele estava dentro de uma casa.
Essa garota chamada Tingyu o cumprimentou e ficou aliviada porque seu companheiro estava acordado. Tingyu era colega de quarto de Shu-mu e ele também estava feliz em vê-la, já que ela sobreviveu ao teste. Ela disse a Shu-mu que se ela não sobrevivesse, ninguém estaria aplicando remédios nele agora. Nosso MC imediatamente agradeceu por sua gentileza. Tingyu então disse a ele que ela também esperaria a mesma coisa se algo ruim acontecesse com ela. Shu-mu garantiu a ela que faria o possível para fazer isso. Ele também descobriu que estava dormindo há 3 dias seguidos. Shu-mu se levantou. Ele precisa se mover e capturar seu próprio animal espiritual para se preparar para a competição que acontecerá em breve. Tingyu se ofereceu para acompanhar Shu-mu em sua missão, mas ela foi rejeitada. Ele explicou que esse movimento não era eficiente porque se um animal espiritual bom aparecesse, ambos lutariam por ele. Ele também disse a ela que ela não deveria confiar tanto nele. Tingyu foi deixado sozinho. Ela estava irritada porque já estava disposta a dar o animal espiritual bom para Shu-mu primeiro. Depois disso, nosso MC seguiu em direção à floresta. Ele encontrou muitos animais espirituais, mas não se preocupou em capturá-los porque eles eram muito fracos. Ele pretende ir mais fundo nesta selva porque os fortes estavam todos lá. Enquanto Shu-mu caminhava, ele encontrou uma floresta espinhosa. Uma videira então envolveu seus pés e o arrastou para dentro dos espinhos. Ele sabia que estava em uma situação ruim. Shu-mu foi capturado por esse demônio espinhoso. Este animal espiritual era uma criatura do tipo trepadeira e se especializou em capturar suas presas usando suas vinhas. Ele foi capaz de cortar as vinhas que o impediam. Shu-mu imediatamente tentou fugir, mas este demônio espinhoso não o deixou escapar tão facilmente. Felizmente, o ataque desta criatura abriu um caminho para Shu-mu e ele o aproveitou. Uma videira estava prestes a alcançá-lo novamente, mas então ele pulou. Shu-mu não sabia que era um penhasco e agora estava em queda livre. Felizmente, um galho conseguiu salvá-lo, mas o galho desistiu depois de alguns segundos e ele caiu de bruços. Shu-mu não teve tempo de descansar da queda porque ele já ouviu algo vindo em sua direção. Ele se escondeu ao lado desta árvore. E então esta criatura apareceu. Era uma raposa vermelha das nuvens. Ele pensou que aquele que estava se aproximando dele era um animal espiritual perigoso. Mas como era apenas uma pequena criatura, ele estava até mastigando essa criatura. Shu-mu pensava que a raposa não poderia ser considerada um animal espiritual porque não tinha capacidade de batalha. Ele então subiu em uma árvore e viu um monstro viril. Este era mais como um axolote que fazia parte do clã das bestas. Sua defesa e poder eram excelentes, mas deixavam a desejar na parte de velocidade e agilidade. Mas antes que Shu-mu pudesse tentar capturar esse monstro, alguém já tentou a sorte. Esse garoto não conseguiu fazer um pacto com esse monstro. Cada vez que um pacto da alma falha, o animal espiritual fica furioso, então ele deve ter cuidado ao fazer isso. Shu-mu pensou que seria melhor se ele fizesse alguns preparativos para capturar seu animal espiritual. Ele criou esta armadilha e colocou-a acima desta árvore. Ele também usou um fermento do núcleo da alma que os animais espirituais adoram comer como isca. Meio-dia se passou e ele ainda não conseguiu nada. Esta lagarta caiu em sua cabeça. Esta criatura viu o pão que comia e começou a babar nele. Shu-mu pensou que poderia compartilhar um pouco com ele e esperava que isso lhe trouxesse boa sorte. E logo depois disso, Shu-mu sentiu que algo já estava por vir. Era a mesma raposa vermelha das nuvens. Shu-mu não se preocupou em pegá-lo por causa de seus atributos e a raposa felizmente recebeu o único insulto. 2 dias depois, uma raposa estrela azul caiu em sua armadilha, mas ainda não a pegou. Depois de 4 dias, outra raposa apareceu, mas desta vez com uma cor diferente novamente. No 7º dia apareceu um verde. Shu-mu estava começando a ficar irritado. Ele agora está furioso porque já havia passado uma semana e tudo o que conseguiu foi uma mutação diferente de raposas. No 10º dia apareceu outra raposa. E desta vez tem uma cor acinzentada. Shu-mu estava farto e tentou pegá-lo, mas ele conseguiu desviar da armadilha. RMC começou a correr e perseguiu a raposa. A lagarta que ele alimentou o ajudou e lançou um tiro de corda. Acertou os pés da raposa. Isso impediu que ele funcionasse mais. Shu-mu agradeceu Caterpie pela ajuda. Acontece que nosso MC queria pegar essa raposa para cozinhá-la, não para torná-la seu único animal de estimação. Mas então ele percebeu algo. Este tinha as mesmas marcas no rosto e a mesma lua prateada na testa. Shu-mu se lembrou de todas as raposas que viu nos últimos dias e pensou que talvez elas não fossem de espécies diferentes, mas sim da mesma raposa. Ele também se lembrou do que ganhou com um livro que leu. No reino do único animal de estimação, existe um fenômeno raro chamado mutação de espécie.
Este evento poderia tornar um animal espiritual mais forte e quebrar seus limites, e essa raposa já havia sofrido múltiplas mutações em apenas alguns dias. E como isso significava um potencial ilimitado, Chumu pensou que tinha tirado a sorte grande. Ele imediatamente começou o ritual para o animal espiritual. Um círculo mágico apareceu na frente de sua mão. Mas então foi quebrado por esta raposa. Chumu ficou furioso porque esta criatura rejeitou sua oferta. Ele então segurou a raposa novamente. Ele sabia que ainda poderia tentar. Essa alma embalou mais 9 vezes e ele estava determinado a fazer deste seu animal espiritual. Mas o dia inteiro passou e ele falhou na 9ª tentativa. Ele só tinha mais uma chance, mas a corda que segurava a raposa quebrou. A raposa fugiu novamente e nosso MC a perseguiu. Depois de um tempo, Chumu encontrou esta floresta espinhosa novamente. Ele também viu a raposa lutando contra o demônio espinho e já estava perdendo. O demônio espinho continuou seu ataque e desta vez, Chumu foi pego. Ambos estavam agora sendo caçados por esse monstro. Seus chicotes de videira eram muito poderosos e bastavam para fazer algumas rachaduras no chão. O demônio espinho também era sábio porque usou as pedras ao seu redor para atacar Chumu e a raposa. E foi eficaz. Os dois foram atingidos, mas a raposa recebeu um golpe certeiro. A raposa caiu e o demônio espinho estava prestes a capturá-la novamente. Chumu viu isso e pensou que não era bom. Ele então pulou em direção à raposa e a salvou das vinhas. Ambos caíram e perderam o equilíbrio. Isso foi o suficiente para o demônio estrangeiro capturá-los mais uma vez. Esta criatura agora estava puxando os dois. Chumu estava desesperado e conversou com a raposa. Ele disse à raposa que sabia que ela não queria ser capturada por ninguém. Mas agora, a raposa estava fraca demais para se proteger desse tipo de perigo. Chumu garantiu que ajudaria a raposa a se tornar forte e permanecer no auge do reino da alma. RMC tentou formar um pacto de alma com esta raposa novamente, e esta criatura finalmente aceitou. Com isso, a raposa sentiu uma onda de poder. A lua também o ajudou a reunir mais forças. A raposa foi capaz de usar suas garras para cortar as vinhas em seus pés. Enquanto isso, Chumu ainda estava sendo puxado por esse monstro. Ele também viu a fraqueza desse demônio espinhoso e ele estava dentro de sua boca. É o núcleo da alma. A raposa das nuvens veio em seu socorro. Com sua velocidade relâmpago, ele conseguiu correr em direção ao demônio espinho. A raposa obteve o núcleo da alma. E com isso, o demônio espinho foi derrotado. Em seguida, soltou um uivo fofo enquanto se acomodava em cima do demônio espinho. Chumu pegou o núcleo da alma do demônio espinho. Ele jogou-o na direção da raposa como recompensa por derrotá-la. Mas então alguém roubou. Era esse garoto com seu animal espiritual. Seu nome era Shanlu. Chumu disse a ele que o núcleo da alma era dele. Esse garoto subestimou Chumu porque ele não conseguia acreditar que poderia derrotar um demônio espinho de 2º nível. Mas quando este flexionou os núcleos da alma que conseguiu, Chumu viu um núcleo da alma com um atributo de besta. Nosso MC o impediu de fugir. Chumu disse a Zanlu que ele realmente não precisava do núcleo da alma do demônio espinho. O que ele quer é um núcleo de alma besta. E como Chumu também tinha o núcleo de alma inseto que Zanlu precisava, ele propôs um duelo entre eles. Zanliu não concordou porque ele poderia levar o núcleo da alma do inseto para Chumu agora mesmo. Mas como os diáconos estabeleceram uma regra de que não podem lutar entre si fora do exame, Zanliu não pode machucá-lo. Depois de perceber que Chumu tinha razão, ele concordou com sua proposta. Em 2 dias, eles terão a sua batalha. Mais tarde naquela noite, Chumu voltou para casa e imediatamente se preparou para a batalha. Tingyu também conheceu a nuvem Fox que RMC havia capturado. Ela então perguntou se ele já havia nomeado essa criatura. Chumu começou a pensar em um nome adequado para seu novo companheiro. Ele se lembrou de uma arma que era linda e gentil, mas afiada e mortal. Ele então nomeou sua raposa com o nome desta arma chamada Mozai. Mozai gostou muito do nome. E então Chumu continuou lendo mais informações sobre seu novo animal espiritual. Normalmente, a raposa da luz lunar estava no lado mais fraco do reino dos animais espirituais. Mas eles foram classificados como animais de estimação ágeis com força de combate comum. Algumas de suas habilidades eram Moonlight Essence, Moonshadow, Charme e Moonlight Slash. Chumu pensou que seu julgamento inicial estava correto. Essas raposas eram muito fracas. Tingyu perguntou à sua colega de quarto se Chumu tinha certeza de que usaria Mozai contra a centopeia de Zanlu.
Ela o avisou que as garras da raposa da luz lunar não podem rasgar a armadura da centopeia. Nosso MC disse a ela que eles passariam os próximos 2 dias treinando com esse único propósito. Ela então perguntou se poderia ajudá-lo. Mas Shumu não teve chance de responder porque já havia adormecido. Ela agora está preocupada porque Shumu escolheu um animal espiritual fraco contra Zanlu. Mas isso realmente não importava porque ela ficou cativada pela fofura de Mozai. No dia seguinte, Shumu e Mozai já estavam indo em direção à floresta. Ele disse a Mozai que como sua agilidade já era suficiente, eles se concentrariam em seu poder de ataque. Shumu ordenou que Mozai usasse seu ataque de garras nesta árvore e esta raposa fez exatamente isso. Seu ataque foi realmente muito fraco. Tudo o que conseguiu foi arranhar o tronco da árvore. Shumu ficou um pouco desapontado, mas os dois continuaram. Mozai também estava ansioso para ficar mais forte, até ser ferido enquanto melhorava seu poder de ataque. Shumu sabia que isso não era suficiente. Eles enfrentarão a morte se não conseguirem ficar mais fortes em 2 dias. Ele desenhou esta cruz no tronco da árvore e ordenou a Mozai que eles não parassem até que a árvore quebrasse. O MC continuou atacando a árvore. Seus ataques já estavam se machucando. O sol estava prestes a se pôr quando Mozai finalmente conseguiu derrubar esta árvore. Shumu e essa raposinha fofa conseguiram. RNC então ordenou que Mozai voltasse para o espaço dos animais espirituais e descansasse um pouco. Cada Soul Pet Master tem um Soul Space separado para seus companheiros. Este lugar poderia recuperar a força física e o corpo do animal espiritual mais rápido do que o mundo exterior. Shumu então pegou algumas ervas na montanha para ajudar Mozai a se curar mais rápido. Mais tarde naquela noite, ele chegou em casa e começou a processar as ervas que conseguiu. O que ele está fazendo se chama Dark Blue Herb. Isso permitirá que as garras quebradas de Mozai cresçam novamente e suas novas garras ficarão mais afiadas. E isso significa que Mozai ficará ainda mais forte. No dia seguinte, Moshi estava totalmente curado. Suas garras também estavam mais afiadas do que nunca. Shumu comemorou porque suas garras chegaram ao estágio final. Tingyu entrou na casa deles e disse que Zanlu já estava esperando por ele lá fora. Shumu pensou que este era o momento perfeito para derrotar esse cara. Fora do acampamento, já havia muitas crianças. Um diácono também foi designado para supervisionar a batalha. Essas crianças estavam começando a pensar que Shumu estava com medo porque ele ainda não estava lá. Esse cara foi quem viu Shumu se aproximando. Zanlu disse ao amigo que ele não precisava se preocupar porque ele poderia derrubar Shumu em apenas 3 movimentos. Quando os dois se aproximaram da multidão, Tingyu percebeu algo. O cara de cabelo roxo era Juking, e ele tinha uma cobra escamada como seu único animal de estimação. Esta criatura era um animal espiritual de alto nível. Depois disso, o diácono falou e estava prestes a começar o duelo. Esses dois já estavam preparados. Ambos os animais espirituais se encontraram no meio do campo de batalha. A centopeia foi a primeira a atacar. O prota ordenou que a raposa se esquivasse. Esta raposa também começou a circular em volta da centopeia. Com sua velocidade e impulso, Moshi conseguiu acertar alguns golpes. Zanlu ordenou que seu animal espiritual se enterrasse no chão. E depois de alguns segundos, ela havia sumido. Tingyu sugeriu que Shumu deveria fazer Moshi correr porque a centopeia poderia travar sua posição, mas RMC fez o oposto. Ele fez Moshi parar e então começou a usar a percepção do poder da alma. Este movimento permitiu-lhe detectar a posição da centopeia. E antes que a centopeia pudesse atacar Moshi, Shumu conseguiu avisar seu animal espiritual. Moshi então aproveitou a oportunidade para acertar um ataque limpo contra esta criatura. Zanliu não se importou nem um pouco com esse ataque porque sabia que o ataque da raposa não poderia penetrar na armadura de seu animal espiritual. Ele ordenou que sua centopeia matasse a raposa, mas seu animal espiritual já havia desaparecido. Moshi venceu a batalha. Zanliu pensou que sua vida já havia acabado. Sua mente e julgamento ficaram turvos e mostraram a faca que ele trouxe. Esse garoto então correu em direção a Shumu. Nosso NC ficou ali parado e não fez nada. Enquanto isso, Mozai entrou e cortou este para detê-lo. Shumu avisou Zanlu para não dar mais nenhum passo ou então. Esse garoto sabia que não havia nada que ele pudesse fazer. Ele entregou o núcleo da alma besta como prometido a Shumu. RMC estava prestes a sair, mas alguém se dirigiu a ele. Era esse cara de cabelo roxo. Este ficou furioso porque seu amigo foi derrotado. Ele convocou sua cobra escamada.
querendo lutar contra Shu-Mu. Esse movimento chocou a todos. O diácono também não fez nada. Shu-Mu sabia que eles ainda não conseguiriam lutar contra essa cobra com escamas. A força deles não foi suficiente. Ju King ordenou que seu animal espiritual atacasse Ju-Mu. Mas algumas crianças começaram a apontar Zanlu. Algo estava acontecendo com ele. Ju King correu imediatamente para Zanlu e perguntou o que havia de errado. Ele então foi jogado para trás com esta pomada. Começou a circular em torno de Zanlu. Um pesadelo apareceu então sobre esse garoto. A alma de Zanlu estava agora sendo consumida. As outras crianças não conseguem acreditar no que está acontecendo. O pesadelo dentro do corpo de Shan Liu avançou e ele não foi capaz de crescer rapidamente para satisfazer suas necessidades. Esta criatura o deixou ressecado. O pesadelo começou a causar algumas cenas. Todas as crianças na prisão ficaram com medo. Mas então o diácono trouxe esta ferramenta de ouro. Ele lançou um feitiço e a ferramenta começou a brilhar. O pesadelo foi sugado para dentro. Com isso, o diácono anunciou que o duelo estava encerrado e lembrou a todos que os duelos não serão permitidos até a prova oficial. Todos seguiram seu caminho. Mas esse cara ainda não havia terminado. Ele jurou que vingaria a morte de Zanlu e desafiaria Shu-Mu. Nosso MC acabou de dizer a ele que eles descobrirão quando se enfrentarem. Essa resposta deixou Yu King ainda mais furioso. Algumas semanas depois, Moshi e Shu-Mu foram consistentes com seu treinamento. Eles até derrotaram a flor demoníaca espinhosa de Qingyu, que era um animal espiritual de alto nível. Shu-Mu disse humildemente que era por causa da agilidade de Moshi. Mas fora isso, ele acha que ninguém pode mais se igualar ao seu animal espiritual. Ela então disse a ele que não era esse o caso. Havia algumas crianças que tinham animais espirituais de alto nível. Ela também avisou Shu-Mu sobre ter esse tipo de informação porque era vital demais para não saber. Ela apresentou aqueles que têm animais espirituais fortes. Primeiro foi Tang Zan com seus dentes de aço, Gu Feng com seu demônio do rock, Ju King com sua serpente escamada e, por último, Shan-Mo com seu lobo caçador. Shu-Mu se distraiu assim que ouviu o nome de Shen-Mo. Ele ainda quer essa vingança. Qingyu também acrescentou que Shu-Mu foi incluído na lista de pessoas que poderiam derrotar seu animal espiritual. RMC nem gostou do elogio e estava indo buscar ervas medicinais. Isso a irritou porque ela realmente fez o seu melhor. Shu-Mu já estava a caminho da floresta. Mas então esta lagarta apareceu novamente e subiu em seu ombro. Ele rapidamente o reconheceu e perguntou se estava com fome. A lagarta tinha outros planos. Queria dizer algo a Shu-Mu. Nosso MC descobriu isso. Caterpie estava realmente interessada em alguma coisa. Enquanto isso, nesta floresta densa, essas duas crianças patrulhavam a área. Eles foram convidados a protegê-lo porque Shan-Mo já estava tentando pegar seu terceiro animal espiritual. Acontece que Shan-Mo prometeu que iria ajudar. Eles pegarão seu animal espiritual adicional também se ele tiver sucesso em sua missão. Shu-Mu estava espreitando e descobriu que Shen-Mo já havia alcançado o 7º estágio de evocação. O cultivo de mestres de animais espirituais foi dividido em 9 recordações. Os 3 primeiros foram considerados de nível baixo, o 4º ao 6º estágio estavam no meio e o 7º ao 9º estágio foram os mais difíceis de alcançar. Aqueles que alcançam alta evocação podem ter 3 animais espirituais. Shu-Mu não pode deixar isso acontecer, então ele planeja destruir a missão de Shan-Mo. Esses dois ouviram alguém nos arbustos e isso os alertou. Eles se aproximaram dos arbustos, mas foram atacados por alguma coisa. Um deles foi cortado. Eram Shu-Mu e Moshi. Este imediatamente invocou seu animal espiritual chamado Rock Demon. Este era um monstro do tipo rocha e estava no nível médio. O demônio rochoso avançou em direção a Shu-Mu, mas como foi um pouco lento, nosso MC conseguiu se esquivar do ataque. Esse cara já estava fugindo, mas nosso padrinho, Caterpillar, se adiantou e usou seu tiro de corda. Cobriu a boca desse garoto. Shu-Mu aproveitou a oportunidade e ordenou que Moshi terminasse o trabalho. Esse garoto ainda esperava que seu demônio do rock o ajudasse, mas Moshi era rápido demais e isso o pegou. O garoto morreu e o demônio da rocha ficou confuso. Normalmente, animais espirituais ficam furiosos quando seu mestre morre, mas este não tinha nenhuma afeição por seu mestre. Seguiu seu caminho como se nada tivesse acontecido. Shu-Mu perguntou novamente ao Caterpie se ele poderia descobrir o que os outros estavam fazendo. Ele pensou que esta criatura era realmente um batedor confiável.
Nosso garoto Caterpie imediatamente colocou sua cara de jogo e começou a explorar as outras crianças. Rapidamente encontrou o grupo de Shangmu. Shangmu disse a esse garoto para verificar o som que eles ouviram agora enquanto os dois iriam capturar o animal espiritual chamado Cauda Flamejante. Ele também disse a Liu Shen que poderia matar qualquer um que atrapalhasse sua missão. Esta era a Cauda Flamejante que eles estavam perseguindo. Parece um Firebore. Shamo ordenou que esse garoto usasse sua presa de aço para causar algum dano enquanto Shamo daria o golpe final. Esse garoto ficou meio desapontado porque era ele quem fazia todo o trabalho. A cauda de chama e a presa de aço começaram sua batalha, e depois de algum tempo, o lobo caçador de Shamo apareceu. Ele usou seu ataque chamado Dark Assault. E isso foi mais que suficiente para derrubar este. Enquanto isso, os pássaros foram perturbados e começaram a voar. Esse garoto se lembrou do companheiro e já estava preocupado porque ainda não tinha voltado. Shamo não prestou atenção enquanto estava ocupado formando uma alma repleta de cauda flamejante. Ele também estava confiante na força de seu amigo. Eles ouviram alguém vindo dos arbustos. Esse garoto pensou que esse alguém era seu amigo, mas ouviu uma voz diferente. Era a voz de Shumu e ele estava com Mochi. Eles imediatamente pensaram que Shumu já havia matado seus outros companheiros. Shamo realmente não se importava com essas crianças. Ele ficou até aliviado porque Shumu veio até eles voluntariamente. Ele ordenou que Tang Zion cuidasse de Shumu. Esse garoto já estava hesitante porque seu leque de aço já estava cansado. Shamo disse a ele que a raposa de Shumu provavelmente estava cansada e lutou contra os outros animais espirituais de seus companheiros. Tang Zion pensou que Shamo estava realmente atrás dos benefícios que poderia obter com esta batalha. O garoto Mu e Mochi se prepararam. Esse garoto invocou seu animal espiritual. Stilfang e Mochi começaram sua batalha. Esses dois eram muito próximos em termos de força de combate. Mochi não consegue dominar Stilfang com sua velocidade porque também foi rápido o suficiente. Shumu então ordenou que Mochi usasse sua habilidade de charme. Esta raposa do luar recuou e fechou os olhos. Shambo pensou que este ataque não seria eficaz porque este Stilfang já estava no estágio de 8º rank. Esta criatura parecida com um tatu tentou terminar a batalha, mas Shunu fez alguma coisa. Shambo percebeu isso e ordenou que Tang Zai dissesse ao Stilfang para fechar os olhos. Acontece que Shunu também usou a habilidade de charme. Isso surpreendeu o Stilfang e foi mais do que suficiente para Mozai matar esta criatura. Tang Zai ainda estava em pânico, mas antes que pudesse se acalmar, ele foi aquecido por esta faca. Shamo exclamou que Shumu usou a técnica da alma chamada Shanmei. Alguns mestres da alma poderiam usar algumas técnicas como esta. Quanto a Shanmei, esta era a especialidade do clã Shu. Ela permite que os mestres usem as habilidades de seus animais espirituais. A sobrevivência de Shumu do pesadelo branco fazia sentido. Nosso MC já estava em um estágio de alta lembrança. Era impossível vencer esse cara, mas Shumu recusou a oferta. Ele estava ansioso para terminar essa rivalidade de uma vez por todas. Shamo achava que Shumu era muito ingrato. Ele convocou seu lobo caçador novamente. O nível deste animal espiritual já era alto. Deixou escapar um uivo alto. Todas as partes do seu corpo também estavam em sua forma evoluída. Shamo ordenou que seu animal espiritual matasse Shumu imediatamente. Já era noite quando a briga começou. Ambos tentaram atacar um ao outro, mas o lobo caçador teve mais vantagem. Shangmo usou seu ataque demoníaco contra Mochi. Este lobo caçador fez uma série de ataques e todos pousaram nesta raposa do luar. Esse cara então começou a se gabar. Ele disse que Mochi era fraco até mesmo para arranhar seu lobo. Shumu também estava no limite porque não podia usar nenhuma técnica da alma agora. Ele pediu para seu animal espiritual se esconder primeiro. Shangmo disse a ele que esta tentativa era inútil. Então Mochi apareceu logo acima dele, mas o instinto do lobo caçador estava certo e ele foi capaz de defender seu mestre. Mochi caiu no chão, mas acertou alguns golpes no lobo caçador. Shango não consegue acreditar que esta raposa do luar feriu o lobo. O problema é que isso só deixou esse animal espiritual ainda mais agressivo. Mochi enfrentou seu ataque de frente e o dominou com sua velocidade. E agora, eles estavam quase no mesmo estado. Shango ainda não consegue aceitar o que está acontecendo. Ele esqueceu que esta raposa pode usar uma habilidade chamada Aparência Lamentável. Shumu então ordenou que Mochi parasse de usar a habilidade Aparência Lamentável,
pois este era o momento perfeito para mostrar sua verdadeira força. Lentamente, Moshi parou de suprimir sua verdadeira forma e seu corpo cresceu. Shambo descobriu que esta raposa da luz lunar já estava no estágio de 9º rank. Mas esta informação não o impediu de subestimar o seu adversário. Ele então ativou o modo Bloodthirst Berserk de seu animal espiritual. Seu lobo caçador também passou pela transformação. Esses dois agora estavam lutando por suas vidas, mas o lobo caçador conseguiu acertar a primeira bateria. Shumo sabia que isso não era bom. Ele estava lutando novamente para impedir que esse lobo o matasse. Assim como da última vez, Shamo ordenou que seu animal espiritual matasse Shumo. Mas então RMC viu a lua. Ele ordenou que Moshi usasse uma habilidade chamada Moonlight Charm. O lobo caçador não esperava que Moshi ainda estivesse vivo. Não teve tempo de reagir e foi cortado. Shamo estava agora em estado de pânico. Esta raposa do luar foi capaz de usar todas as técnicas avançadas que sua espécie poderia aprender. Ele também correu para salvar sua vida. Mas RMC não o deixou escapar e ordenou que Moshi o matasse. Um grito alto foi ouvido por toda a floresta. Depois disso, Moshi voltou para Shumu e eles ficaram felizes porque venceram. Shumu estava prestes a ir para casa, mas uma aura misteriosa apareceu de repente ao seu redor. Deixa o like e se inscreva no canal se eu ver que está tendo muito engajamento, eu trago a parte 2.